Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Você é ateu e nem sabe. Prepare-se, estou prestes a revelar algo importante. Você é ateu. Sim, sempre foi, mas talvez nunca tenha percebido isso. Pode parecer surpreendente à primeira vista. Deixe-me explicar. Há inúmeros deuses, muitos dos quais já foram adorados no passado, mas hoje são considerados mitos. Você não acredita em nenhum deles, exceto no Deus em que foi ensinado a acreditar desde criança. Isso é o que chamo de geografia da religião. Se tivesse nascido no Iraque, provavelmente seria muçulmano. Na Índia, hindu. E como nasceu no Brasil, é muito provável que seja cristão. Como dizia Raul Seixas, sua cabeça só pensa aquilo que ela aprendeu. Você é ateu em relação a Zeus, Odin, Ganesha, assim como eu. E ao compreender por que não acredita nesses deuses, você entenderá por que eu não acredito no seu Deus. Comecei este vídeo com essa provocação porque recebi muitos comentários confusos sobre o conceito de ateísmo no vídeo anterior. O objetivo aqui é esclarecer essa confusão. Então, vamos lá. O que realmente significa ser ateu? Etimologicamente, a palavra ateu é formada pelo prefixo a, que indica ausência, e pelo termo grego theos, que significa Deus, divindade ou teísmo. Dessa forma, ateu pode ser interpretado como sem Deus ou sem teísmo. Devido à ambiguidade desse primeiro significado, que não reflete adequadamente a noção de descrença ateísta, preferimos usar a segunda acepção, sem teísmo, que denota a ausência de crença na existência de qualquer tipo de Deus pessoal. Assim, chegamos a uma definição clara e consistente de um indivíduo ateu, alguém que não acredita na existência de qualquer Deus. É importante destacar que a maioria dos ateus se refere simplesmente à sua posição como não acreditarem em Deus ou deuses. Embora isso seja correto, a afirmação significa, na verdade, que não creem na existência de Deus ou deuses. Apenas dizer não acredito em Deus pode ser interpretado erroneamente como implicando que a pessoa acredita na existência de Deus, mas se opõe a ele, seus mandamentos, ou simplesmente não o considera digno de crédito, o que pode levar a preconceitos contra posições ateístas. Definida esta questão, podemos explorar os diferentes tipos de ateísmo existentes. Existem várias formas de ateísmo, que diferem principalmente na atitude do indivíduo em relação à ideia de uma divindade. É importante notar que essas classificações são simplificações didáticas usadas para destacar as circunstâncias mais comuns em que o ateísmo é encontrado. Os dois tipos principais são ateísmo implícito e ateísmo explícito. O ateísmo implícito é aquele que existe tacitamente, sem uma rejeição consciente e deliberada da ideia de Deus com base em conceitos filosóficos ou científicos. Ele pode ser subdividido em ateísmo natural e ateísmo prático. O ateísmo natural é a falta de crença devido à ignorância ou à incapacidade de conceber a ideia de uma divindade. Inclui pessoas que nunca foram expostas à ideia de um Deus, como tribos isoladas ou indivíduos incapazes de compreender a noção de um Deus devido à idade ou condições mentais. Já o ateísmo prático abrange aqueles que conhecem a ideia de Deus, mas não adotam uma posição clara a favor ou contra, frequentemente se identificando como agnósticos. Por outro lado, o ateísmo explícito envolve uma rejeição consciente da ideia de Deus, geralmente fundamentada em deliberações filosóficas. Pode ser dividido em ateísmo negativo ou cético, que se baseia na falta de evidências a favor da existência de Deus, e ateísmo positivo ou crítico, que nega ativamente a possibilidade de existência de Deus com base em argumentos racionais. Resumidamente, o ateísmo não constitui uma doutrina ou cosmovisão, mas sim uma categorização do posicionamento intelectual frente à ideia de Deus. Isso não implica automaticamente em adesão a valores morais ou éticos específicos, já que cada ateu pode formular suas próprias visões morais independentemente de sua posição ateísta.
existe uma tendência significativa de associar as ações de um indivíduo à sua visão de mundo, presumindo que essa visão sempre traz consigo valores e responsabilidades. Isso leva ao equívoco de considerar o ateísmo como uma crença positiva. Por exemplo, se um cristão realiza obras de caridade em nome de Deus e usa a Bíblia para justificar suas ações, podemos dizer que o cristianismo, em certo sentido, é responsável por essas ações. Isso ocorre porque toda religião possui seus dogmas, verdades e princípios superiores, que definem o que é certo e errado. Em contraste, o ateísmo não está envolvido neste sistema de valores. Se um ateu realiza algo bom ou mal, isso não é atribuído ao ateísmo, pois o ateísmo não prescreve condutas morais. Ele não define o que é certo ou errado, nem carrega qualquer tipo de valor, o que impede atribuir-lhe responsabilidade por ações individuais. Essa responsabilidade recai inteiramente sobre a escolha pessoal, e não há como generalizar a causa de um ato para incluir o ateísmo. Portanto, quando um ateu defende valores morais específicos, como bondade e caridade, sem deixar claro que esses valores não estão ligados à sua descrença, inadvertidamente contribui para a má compreensão do ateísmo. Embora a intenção seja muitas vezes positiva, visando combater estereótipos negativos associados aos ateus, essa abordagem pressupõe erroneamente que o ateísmo precisa se defender de acusações morais, o que só confunde mais as questões. A personalidade e as ações individuais dos ateus não têm relação direta com o ateísmo em si. Estereótipos sociais que atribuem comportamentos de ateus à sua falta de crença são preconceituosos e não têm fundamento, pois, como já mencionado, o ateísmo não justifica tais comportamentos. Se um ateu é altruísta ou egoísta, bondoso ou cruel, isso reflete apenas seu caráter pessoal e os valores que adota. A falta de distinção entre ateísmo e moralidade pode levar pessoas menos informadas a considerar os comportamentos de indivíduos descrentes como decorrentes diretamente do ateísmo. Isso contribui para estereótipos prejudiciais que obscurecem a verdadeira natureza do ateísmo, sua neutralidade. Portanto, ateus não compartilham necessariamente nenhuma característica além da descrença em deuses. Podem ter uma variedade de crenças, profissões e posicionamentos políticos. O ateísmo, por definição, é neutro e não implica implicações morais ou filosóficas. Ateísmo é simplesmente a falta de crença em deuses e não pode ser generalizado como determinante de comportamentos ou valores pessoais. A hostilidade em relação à definição natural do ateísmo não é racional, imparcial ou desinteressada. O problema reside nos preconceitos enraizados contra a posição ateísta. Os críticos do ateísmo, ao perceberem que não podem rotular os ateus de forma moral ou filosófica, mudam de abordagem. Eles argumentam que a descrença é apenas negativismo, que destrói sem reconstruir, deixando um vazio na vida das pessoas e sendo inútil. No entanto, essa argumentação é claramente tendenciosa, pois tenta denegrir o ateísmo ao contrastá-lo de maneira distorcida com o teísmo. O ateísmo não se propõe a ser um conjunto de valores, uma explicação ou um guia de vida para as pessoas. Então não faz sentido exigir que seja útil nesses aspectos. Ele não é uma alternativa ao teísmo e nunca tentou ser. Sem dogmas a seguir, cabe a cada um de nós escolher e avaliar nossos próprios valores e posições diante do mundo em que vivemos, o que é uma questão de liberdade de escolha, não de vazio existencial. Contrariando interpretações equivocadas, o ateísmo não representa uma religião da descrença similar ao teísmo. A alegação de que os ateus têm uma crença dogmática na inexistência de deuses é fundamentada em uma incompreensão do ateísmo. O ateísmo simplesmente implica na ausência de crença em entidades sobrenaturais, sem exigir prova para negar sua existência. A lógica básica nos diz
que é irracional acreditar em algo sem evidências. Portanto, não acreditar por falta de evidências não constitui uma crença. A dificuldade lógica em provar negações universais é bem conhecida, e não se pode usar isso para invalidar o ateísmo, assim como não se pode provar a inexistência de quase qualquer coisa. Prove que Deus não existe, frequentemente aceito como válido por alguns, é uma falácia conhecida como inversão do ônus da prova. Nessa falácia, quem afirma a veracidade de algo coloca sobre os incrédulos o dever de provar que é falso, e se eles não conseguirem, supostamente isso provaria a veracidade da afirmação. A falácia é clara. Como poderíamos fazer isso? Provar a inexistência de tal Deus se não há evidências de sua existência para refutar? Na realidade, o ônus da prova recai sobre aquele que faz a afirmação. Assim, se alguém diz Deus existe, é responsabilidade dessa pessoa provar isso, demonstrar a existência de Deus. Se falhar em fazer isso, não temos motivos para aceitar a afirmação, e, portanto, a descrença é justificada automaticamente. Portanto, os ateus não têm a obrigação de provar nada, pois ao não acreditar, não estão afirmando nada. Geralmente, o que dizem é simplesmente: não acredito em Deus porque não tenho motivos para fazê-lo. Se tivesse, acreditaria, mas não tenho nenhum. Diante da falta de evidências, ser ateu é apenas uma questão de honestidade intelectual. Se alguém afirmar que existem unicórnios invisíveis habitando o núcleo do Sol, cabe a essa pessoa provar sua existência, não a mim provar que não existem. Nesse sentido, a resposta típica a perguntas desse tipo é simplesmente não sei. Como o universo começou? Não sei. Por que existimos? Não sei. Deus existe? Não sei. Apenas afirmo que nasci neste mundo e que sou ignorante sobre todos esses assuntos. Nossa existência parece um grande mistério insondável. Portanto, não faz sentido afirmar foi Deus se não tenho motivos para acreditar nisso. Prefiro admitir minha ignorância do que abraçar uma hipótese sem fundamento para tentar encobrir minha falta de conhecimento sobre este grande ponto de interrogação que é o mundo em que vivo. A integridade intelectual nos impede de usar pontos de interrogação como argumentos em favor de hipóteses reconfortantes, como a existência de uma divindade. O fato de não sabermos a origem do universo, como a vida surgiu, etc., não significa que foi Deus. Significa apenas que não sabemos. E só isso. Nem mesmo implica que houve um começo. A ignorância não é um argumento válido, e tentar usá-la como tal revela uma parcialidade lamentável, frequentemente motivada pela necessidade de crença. Para finalizar, devemos ser honestos conosco mesmos. Somos seres complexos, capazes de feitos notáveis, mas também limitados e sem todas as respostas. Aqueles que não querem se enganar com explicações reconfortantes precisam aceitar essas limitações. Utilizar mistérios como argumento não oferece uma explicação real. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! Será que sinto a presença divina? Ou é só a dúvida que me ilumina? Ela me disse lá de cima: se não fosse por fé, nada disso faria sentido. Se não fosse por fé, me diga, por que mais creria? Eu creria. Porque preciso de fé para encontrar meu caminho. Porque preciso acreditar no que não posso ver
Em cada dúvida eu sinto meu coração bater, questionando a fé. Será que é meu destino?